Glória a Deus, louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, nome que está acima de todo nome, Jesus, vive, reina, está neste lugar. Meus irmãos, que bênção estar aqui com vocês neste domingo de comunhão, na graça do Senhor, depois aí de alguns domingos de descanso, entre aspas, aqui do púlpito, tirando aqui umas férias, descanso, mas não quer dizer que eu não estudei esse tempo, que não dediquei a outras coisas, mas às vezes necessário, uma parada, para que a gente possa dar uma respirada, possa nos alimentar, ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bom para todos nós, que somos ovelhas do bom pastor. A propósito disso, eu quero que você abra, por gentileza, no Salmos, o livro de Salmos, número 23. Pessoal que está na oração no domingo pela manhã, está sendo alimentado ricamente com esse maravilhoso texto do Salmo 23. Eu não sei quantas vezes eu já preguei nesse texto, muitas vezes. E o Senhor, como sempre, renovando, a nossa fé, renovando conhecimento e nos trazendo alimento novo e nos restaurando em meio às nossas aflições. Enquanto você procura aí, eu vou abrir aqui a água. Pronto. Está na hora, eu não vou conseguir com uma mão só. Também, enquanto você procura, esse salmo não é difícil de achar, Dá boas-vindas aos irmãos que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez na base. Sejam muito bem-vindos mesmo. Sintam-se abraçados, acarinhados, amados aqui neste lugar pelo Senhor, pelos irmãos aqui da igreja. Os irmãos que nos acompanham também pela internet, muito obrigado pela companhia. Vamos seguir juntos. Dá para a gente botar o texto, Gabi? Salmo 23, nós vamos ler na NVI, até o versículo 4. Diz assim a santa palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos ler juntos? Volta aí, Gabi. Queria que a igreja lesse aqui no telão, que a gente vai ler na mesma versão, senão vai ficar aquela confusão, Vamos ler? Eu vou dar aqui o ritmo, tá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me, guia-me, mesmo quando eu andar Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Tu que és Deus de graça, tu és o nosso bom pastor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por lermos a tua palavra. Tu que és Deus de bondade e de misericórdia, um Deus provedor. Nos colocamos, assim como o salmista, Senhor, na dependência plena do teu pastoreio, Senhor, nesta hora. Nos dá entendimento, Senhor, clareza da tua palavra. Nos alimenta, Senhor, como as ovelhas que tu leva a pastos verdejantes. Nos enche, Senhor, de vida, como as águas tranquilas, Senhor, que tu leva ao teu rebanho. Assim nós te pedimos, Senhor,
clareza por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo que habita na tua igreja. É o que nós te pedimos esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, este aí talvez seja o salmo mais famoso do saltério, pelo menos um dos mais famosos, o mais recitado, aquele que é mais emoldurado nas casas, né? Nós temos aquele quadrinho com as molduras. É interessante que às vezes você anda até em lugares que não são assim, lojas cristãs, nem ambientes, às vezes ambiente de artesanato, você vê lá o quadrinho, né? Pelo menos a primeira frase do salmo, todo cristão que se presta sabe de cor, né? Pelo menos o Senhor é o meu pastor, né? De nada terei falta ou nada me faltará, né? Conforme algumas traduções, pelo menos esse aí, todo mundo sabe de cor, né? Pelo menos. Mas, meus irmãos, talvez exatamente por isso, e como quase tudo que cai assim no lugar comum, corriqueiro, né? Corre-se o risco de cair também na banalidade. Banalidade. E nós banalizamos alguma coisa quando nós deixamos de dar a ela o valor devido, como se o significado daquilo, daquelas palavras, perdesse a força, caísse no lugar comum, porque a gente sabe de cor e a gente vê em todo lugar. E esse é um perigo, quando nós banalizamos algumas coisas que são comuns na nossa vida. Por exemplo, nós banalizamos o ato de vir à igreja, por exemplo, né? De tão banal que se tornou vir à igreja, como parece assim um gesto religioso. Vir à igreja é menos importante do que qualquer coisa. Se nós não tivermos nada melhor para fazer, aí sim nós consideramos, né, vir à igreja aos domingos. Mas, enfim, deixa para lá, vamos retornar aqui ao Salmo 23, só esse parêntese aí aberto e fechado rapidamente. Dias atrás, essa semana que passou, durante um culto doméstico lá em casa, eu tentava explicar para a Sofia a grandeza da frase que abre o Salmo 23, essa que a gente sabe de cor, né? Eu me vi naquela dificuldade de tentar explicar para minha filha que não é uma frase banal, que é algo muito poderoso. Eu me deparei ali com o nível da fé de Davi, que é o autor desse salmo, e de quantas vezes eu também, simultaneamente, me deparei ali com aqueles momentos que nós parecemos esquecer, ou de considerar, ou de viver esse tipo de fé, porque simplesmente nós banalizamos as palavras, e esse tipo de fé com a qual eu estava ali, diante dela, tendo que explicar para a Sofia, né, com seus 11 anos de idade. A gente não pode precisar exatamente as circunstâncias que Davi escreveu esse salmo, mas estudiosos, Calvino é um deles, eles entendem que Davi escreveu esse salmo no momento em que ele vivia um tempo de prosperidade ali do seu reinado, um tempo em que ele desfrutava das benesses do Senhor. O salmo ele aponta um pouco para isso, para esse momento. Mas não temos como precisar exatamente o momento em que ele escreveu, o momento da história, da sua história, do seu reinado, embora as palavras apontem para esse momento de benesses, de prosperidade. Mas o que a gente pode ver com certeza, baseado no texto, é que, primeiro, Davi, ele expressa uma confiança plena em Deus, plena, como um pai que é cuidadoso, um pai que é rico em bondade e rico em misericórdia. Também podemos afirmar que Davi, ele se mostra muito seguro nesse salmo de quem ele era e quem Deus é. Ele deixa muito claro isso. E para isso, o salmista inspira-se na relação do próprio Senhor com o seu filho, essa relação pessoal. Mas a gente tem que ampliar esse contexto, claro. Esse Salmo 23 expressa a maneira especial, meus irmãos, como Deus cuida do seu povo. Nesse cântico aqui, Davi, ele vai usar duas metáforas, que essas metáforas acabam por dividir o salmo em duas estrofes,
Na primeira, aí, que nós acabamos de ler, inclusive, versículo 1 ao 4, é uma metáfora que aponta para a relação do pastor-ovelha, né? Pastor-ovelha. E na segunda, a relação que a gente vai ver, nos versículos 5 e 6, é a relação anfitrião-hóspede. E aí, seguindo essa linha do salmista, eu também vou dividir esse salmo em dois sermões. Nesse primeiro, esse de hoje, a gente vai refletir sobre esta primeira metáfora aqui, ou a primeira relação, pastor-ovelha. No próximo sermão, nós vamos ver a segunda metáfora, que é o anfitrião-hóspede, que são os dois versículos finais, tá bom? Talvez no próximo domingo ou no domingo subsequente. O tema do nosso sermão de hoje, meus queridos, ele é inspirado na segurança sentida por Davi, ou pelo salmista, diante desse agir do seu Senhor. E o tema, na verdade, é a repetição do primeiro versículo, só que no sentido inverso. Nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. Ao longo da exposição aqui, a gente vai perceber por que eu fiz essa inversão aí de ordem. O texto vai se autoexplicar. Vamos juntos? Tudo bem até aí? Meus irmãos, no começo aqui da nossa jornada, por esse maravilhoso salmo que tantas bênçãos, né? Em quantos momentos nos socorreu, pelo menos a mim, muitos momentos esse salmo veio como socorro mesmo. E a gente vê aqui um autor, um salmista, um rei, que se deleita no Senhor. É muito lindo. Ele se alegra no Senhor. Davi, ele confia na provisão de Deus e ele se sente bem-aventurado por receber. Não, ele se sente bem-aventurado por depender dele. Olha o que diz o primeiro salmo, o primeiro versículo, e o nosso primeiro ponto é que nós vamos ver ali um ser dependente do seu Senhor. Versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, nós diremos que Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé, quando ele recebe o chamado para que ele fosse ungido rei por Samuel. Então veja bem, agora esse salmo aqui não é mais escrito por aquele menino franzino, aquele pequeno pastor de ovelhas, o menor da sua casa, o último a ser apresentado diante do profeta, um simples pastor de ovelha. Mas quem escreve o salmo não é aquele menino, quem escreve o salmo é o rei de Israel, é o rei. Todavia ele é um rei que sabia muito bem o papel de um pastor perante um rebanho, porque ele foi pastor de ovelhas. E aí, com esse conhecimento de causa, o salmista vai inverter os papéis e ele vai usar uma metáfora muito apropriada para alguém que se coloca em total dependência do Senhor. A ovelha, e Davi sabe muito bem disso, ele conhece, ele sabe, é um animal que depende totalmente do seu cuidador para sobreviver, em todos os detalhes. Então, nós vemos aqui dois papéis muito bem definidos aqui nesse primeiro versículo. Primeiro, o pastor. O pastor, qual é o papel? Ele guia, ele alimenta e ele protege as ovelhas. Nós vamos ver ao longo desses versículos também reforçado esse papel. Segundo papel, o papel da ovelha. Qual é o papel da ovelha? Seguir o pastor, obedecer o pastor, confiar no pastor, porque dele ela depende, a sua vida. E aí me lembra daquela música, a música antiga, que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é isso? Então, o trabalho da ovelha é não fazer nada, é só descansar no pastor. Mas ela tem papéis aqui, né?
seguir, obedecer, confiar. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bom pastor, ele usa uma metáfora semelhante lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então ela segue uma voz que ela conhece, ele vai na frente. Agora a gente tem que olhar esse texto, esse primeiro versículo, e entender que a gente pode ter um problema aqui, se a gente interpretar superficialmente esse verso aqui, tá? À primeira vista, a afirmação, atenta bem, a afirmação é, de nada terei falta, ou nada me faltará, né? Pode sugerir aqui que o Senhor é um supridor de necessidades especiais, né? 24 horas, Ele está sempre ali para suprir as nossas necessidades, sempre pronto a abastecer as suas ovelhas de benesses, de bênçãos, nos privando de passar por qualquer necessidade, qualquer dificuldade, porque afinal de contas eu não vou ter falta de nada, Ele é o meu pastor. E aí nesse ponto cabe aqui a inversão que nós fizemos na ordem feita lá no título do sermão, né? Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, meus irmãos, de nada eu terei falta, porque eu tenho um pastor que supre as minhas necessidades. Explicado a inversão? Meus irmãos, na nossa vida, nós sentimos falta de muitas coisas, ou não? Sentimos falta. Alguns sentem falta, por exemplo, de afeto. Alguns sentem falta de companhia, alguns sentem falta de amigos, alguns sentem falta de irmãos, de família, alguns sentem falta de segurança, alguns sentem falta de amor, alguns sentem falta de grana, alguns sentem falta de paz, de segurança. A gente sente falta. E aí, a gente pode se perguntar assim, mas como isso é possível se Deus nos deu a sua palavra e nela está escrito aqui, de nada eu terei falta? Será que existe alguma coisa errada nessa afirmação aqui do salmista? Se nada deve me faltar, mas nós sentimos falta de tantas coisas, será que a palavra de Deus, então, não está sendo cumprida na minha vida? Meus irmãos, certamente o problema não está na palavra de Deus, certamente o problema não está na poesia que Davi aplicou aqui para se expressar aqui nesse salmo. O problema pode estar na maneira como nós aplicamos a verdade bíblica à nossa vida. Aí pode estar o problema. É evidente, né, meus irmãos, que nada me faltará ou de nada terei falta, não pode ser entendido como jamais eu vou passar por necessidade, ou jamais eu vou passar por angústias, aflições, medos, perigos, falta de dinheiro. E evidentemente que nós não podemos ir por esse caminho triunfalista. Acerca disso, o apóstolo Paulo ele é muito feliz, ele nos dá uma bela lição quando ele escreve uma das cartas da prisão, né, à igreja de Filipos, escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, que ele sabia estar contente ou obter satisfação com aquilo que ele tinha. Ele sabia passar por necessidade e também ter abundância, ele sabia ter fartura, como também passar fome. Por quê? Porque ele podia todas aquelas coisas naquele que era a fonte da sua força e aquele que era o provedor das suas necessidades. João capítulo 16, versículo 33, o próprio Cristo fala que neste mundo nós teremos aflições. Não temos como a gente apagar esse versículo da Bíblia. Mas o início desse versículo, a parte A de João 16, 33 é: digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Depois ele vem: no mundo tereis aflição.
Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Meus irmãos, quando nós lemos a mais famosa frase aí do Salmo 23, nós não podemos desvinculá-la da metáfora que está sendo utilizada aqui por Davi, meus irmãos. O salmista está se colocando como uma ovelha que depende totalmente do seu pastor. O princípio aqui, meus irmãos, portanto, é o de que, mesmo sujeito aos perigos, uma ovelha sujeita aos perigos, aos predadores, às necessidades da vida, esta ovelha tem um pastor que se preocupa com ela e a sustenta. Esse é o sentido. O sentido, portanto, é esse aqui, ó. De nada eu terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Todavia, meus irmãos, convém a gente esmiuçar essa verdade um pouco mais, um pouquinho mais. E aí cabe a nós uma reflexão muito sincera. Olha, uma maneira correta de parafrasear esse versículo também é assim, ó: de nada eu terei falta quando o Senhor verdadeiramente for o meu pastor. E aí salta a pergunta, né? Salta aquela pergunta imediatamente: será que o Senhor tem sido de fato o nosso pastor? Cristo nos ensina que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Por que as ovelhas o seguem? Porque reconhecem a sua voz. Logo, o Senhor é pastor daqueles que verdadeiramente reconhecem a sua voz e o seguem e o obedecem. Está clareando? Para bom entendedor, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor. Pastor, o que é ouvir a voz do Senhor? Não é como aqueles filmes antigos. Moisés, meu filho, não é? Não. Vamos cair na real aqui, tá? Novo Testamento, tá? Ali no outro tempo. Para bom entendedor, ouvir a voz do Senhor é deixar que Ele seja o condutor dos nossos passos. Ele ser o condutor dos nossos passos. E como é que nós fazemos isso? Quando nós damos ouvidos à sua palavra. E só nós damos ouvidos à palavra do Senhor quando nós a conhecemos. Na verdade, nós só damos ouvidos àquilo que nós conhecemos. E mais, aquilo que nós confiamos. Aquilo que nós acreditamos. O problema, meus queridos irmãos, é que muitas vezes, e eu vou me incluir, muitas vezes, quem dirige os nossos passos não é a palavra do Senhor. Somos nós mesmos. Às vezes nós reconhecemos muito mais outras vozes do que a voz do Senhor. A voz da nossa carne, a voz do mundo. Reticência, né? Reticências aí. Porque tem muitas vozes que muitas vezes parecem mais confiáveis para a nossa carne ou para nós mesmos do que a voz do Senhor, por meio da sua palavra. E aí, meus irmãos, abre o teu ouvido para ouvir. Talvez por essa razão ainda sentimos falta de tantas coisas. Por isso, muitas vezes não conseguimos preencher certos vazios da nossa vida. Em tese, isso aí é muito simples, usando aqui uma forma bem prática de falar, nós sentimos falta daquilo que nós não temos. Claro, se eu estou sentindo falta é porque eu não tenho. Será? Será que de fato é o que nós não temos que nós precisamos? Que nós mais precisamos? Esse salmo nos ensina, meus irmãos, entre tantas verdades, que aquilo que o Senhor já nos deu é o que mais nós precisamos. Ele nos deu na cruz o perdão pelos nossos pecados. Ele nos deu na cruz a vida eterna.
Ele já nos deu na cruz a promessa de que sempre, sempre estaria conosco, nos protegendo do mal, como um bom pastor que dá a vida diligentemente pelas suas ovelhas. De nada terei falta quando o Senhor de fato for o nosso pastor, for o meu pastor. Uma outra maneira de dizer esse verso aqui, meus irmãos, sabe qual é? Quando não é o Senhor o meu pastor, eu sentirei falta de muitas coisas. A gente precisa pensar de que tanto nós sentimos falta. E será que de fato é aquilo que nós não temos que nós mais precisamos? Seguindo aqui a poesia, Davi vai dar exemplos do cuidado que o bom pastor tem com a sua ovelha. E ele vai começar aqui, continuar na verdade, pelo descanso vital para a sua sobrevivência. Nosso segundo ponto aqui, o pastor, ele provém descanso e sustento à ovelha. Olha o que diz o versículo 2, acompanha a tua Bíblia. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aleluia. A fonte da provisão, meus irmãos, qual é a fonte da provisão? O Senhor. É Ele mesmo que garante o descanso às ovelhas. Em verdes pastagens me faz repousar, ou segundo outras traduções, Ele me faz deitar, ou descansar em pastos verdejantes. Glória a Deus. As ovelhas são dependentes, meus irmãos. Elas precisam do pastor para todas as coisas. Ela precisa que o pastor as conduza para um lugar de descanso, bem como um lugar que elas possam se alimentar. E é nesse lugar aí que o pastor conduz, é nesse lugar que o rebanho vai se deitar, que ele vai repousar. Nesse lugar seguro aí tem um alimento sólido, tem sustento sólido, bem como tem abundância de água pura para matar a sede. Davi usa o termo aqui, águas tranquilas, para expressar a suavidade do fluir das águas. As águas eram tranquilas. Correntes fortes, elas se tornam inconvenientes para as ovelhas. A ovelha é um bicho folgado. Eu estou me incluindo aí, tá, gente? Estou falando de você, estou falando da gente. Aqui a metáfora é Senhor ou nós, Então, a ovelha é um bicho folgado. A gente quer moleza, a gente quer sombra e água fresca, e águas tranquilas, e pasto verdinho. É assim que a gente quer. E o que o pastor faz? Dá isso. Olha, que coisa. Davi, o pastor faz exatamente isso. Águas tranquilas, porque a água muito correnteza atrapalha, a ovelha, pode prejudicá-la. Meus irmãos, assim como as ovelhas dependem do pastor para encontrar esse alimento bom, essa água tranquila, assim somos nós, dependentes do Senhor, sobretudo quando se trata de um bom alimento, alimento de verdade, quando se trata de uma água pura. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, Ele nos fornece, meus irmãos, este alimento, esta água pura, que é o seu Evangelho. É o melhor alimento e a água mais limpa que nós podemos ter para a nossa vida, para uma vida saudável, para uma vida equilibrada. O nosso bom pastor nos dá o seu Evangelho. Enquanto pessoas lotam igrejas em busca de outra coisa, que não é o Evangelho, que não é um alimento sólido, que não é uma água pura, límpida. O Evangelho é isso, o alimento sólido. Nele nós podemos repousar, neste Evangelho de verdade, de graça, nós podemos repousar, tal uma ovelha bem nutrida, que descansa ali em pastos verdejantes, próximo de água tranquila. Em Cristo nós encontramos essa água pura, a água da vida. Ele mesmo diz, quem beber desta água, a água que eu der, jamais terá sede. João capítulo 4, versículo 14. Esse é o nosso pastor. Quando é o Senhor que nos guia, meus irmãos, quando é o Senhor que nos guia,
Quando damos ouvidos à sua voz, à sua palavra, Ele nos conduz para esses lugares, para lugares calmos. Ele nos alimenta como as ovelhas em verdes pastos, nos faz beber da sua água da vida. Se o Senhor é o nosso pastor, o nosso trabalho é descansar nele. Nosso trabalho é ouvir a sua voz, deixar que Ele faça o trabalho, que Ele nos leve a um lugar seguro, onde há fartura de alimento, onde há águas tranquilas para matar a nossa sede. Aleluia. Davi segue aqui o seu canto, né, seu cântico de confiança, um cântico de confiança, sugerindo agora que a provisão que vem do pastor, ela é mais profunda do que um alimento físico, viu? É muito mais profundo, muito mais rico do que um mero alimento que vai suprir necessidades corporais, né, naturais, necessidades físicas. Nosso terceiro ponto aqui, o pastor, ele provém restauração profunda à ovelha. Olha o que diz o versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu gosto da tradução da Almeida, porque fala assim: refrigera a minha alma. Aí é profundo, né? Refrigera a minha alma, em vez de restaura-me o vigor. Soa mais profundo, né? Soa mais poético. Contudo, lembremos que a metáfora aqui, a gente nunca pode perder de vista, é da ovelha, cuidada pelo pastor. E ovelha tem alma? Não, mesmo, ovelha não tem alma, tá? Tem gente até que acha que pet tem alma, essa coisa toda, mas não vamos entrar nesses pormenores para ninguém ficar com raiva do pastor hoje. Estou falando bem do pastor aqui, né? Mas é o outro. Esse aqui tem muito pecado. Meus irmãos, se a gente fosse assim interpretar ao pé da letra esse texto aqui, o texto estaria dizendo o seguinte: que ao refrigerar a alma da ovelha, né, o Senhor está aliviando o calor, né, da alma daquele animalzinho que está ali ao sol, né, resfriando, né, o espírito do coitado que está ali, né, morrendo de calor. Se a gente fosse levar ao pé da letra, é claro que a gente não vai ser literal aqui, é poética, é poesia hebraica. Refrigera a minha alma, é a metáfora da ovelha. A alma de quem? Da ovelha. A palavra alma, meus irmãos, do hebraico, ela às vezes significa alma mesmo, às vezes sim, nas escrituras, mas na maior parte das vezes, e ela é citada centenas, dezenas de vezes no Antigo Testamento, a tradução para essa palavra, que é a mesma utilizada aqui na poesia hebraica, é vida. Essa alma significa vida, ou fôlego de vida, melhor dizendo, fôlego de vida. Sendo assim, refrigerar a alma tem o sentido de dar novo vigor, dar nova vida, restaurar a vida, colocar a nossa vida no eixo, né? No equilíbrio, no caminho certo. E aí, nesse caso, a tradução da NVI, embora menos poética, né? Restaura-me o vigor, parece mais próxima do princípio que é proposto aqui pelo salmista. Mas a gente não dá para desprezar a poesia, né? Tem inveja dos poetas demais. Então, meus irmãos, o sentido aqui de ter a vida de volta ao eixo, né, ao prumo, é reforçado aqui no texto. O próprio texto vai reforçar isso, quando ele diz assim: guia-me, primeiro, refrigera minha alma, restaura-me o vigor. Aí ele segue: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja que é aquele renovar o vigor, mas reordenando, equilibrando a nossa vida, né? Dando um novo sentido, dando um novo vigor. Nesse caso aqui, essas veredas da justiça de Deus, nada mais é do que caminho certo, trilhar pelo caminho certo, os caminhos do Senhor, as veredas da justiça. Em síntese, o bom pastor, ele guia as ovelhas pelo caminho certo, pelo caminho seguro.
Meus irmãos, aí na tua mão, seja no celular, seja na tua mão, seja a Bíblia em papel, nós temos aí a localização, para usar uma palavra da época, né? Atual, uma localização do caminho certo, meu irmão. Tem um GPS das veredas da justiça na tua mão. As Escrituras nos apontam o caminho certo, as veredas da justiça. Veja que a restauração da alma, ou renovação do vigor, ela está diretamente ligado a trilhar pelas veredas da justiça de Deus, como nós lemos no Salmo 19, deixa marcado 23, volta só um pouquinho que eu quero te mostrar esse texto, Salmo 19, olha só, restauração da alma, renovação do vigor, está diretamente ligado a trilhar pelas veredas da justiça de Deus. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 7, parte A. Olha o que diz: a lei do Senhor, ela é perfeita, e o que? Revigora a alma. Revigora a alma. Entretanto, meus irmãos, Davi se preocupa com uma coisa aqui, para que não fosse atribuído assim qualquer mérito à ovelha, ou seja, no caso ao homem, né? Davi apresenta aqui a bondade de Deus como sendo a única causa de tão grande bênção. O Senhor provém todas essas coisas por amor do seu nome. Olha a preocupação de Davi aqui. Meus queridos, certamente, ao escolher as suas ovelhas, escolher pastoreá-las, Deus está concedendo uma bênção aí, que procede inteiramente da sua soberana benevolência, da sua misericórdia, como nós vemos no Salmo 65, versículo 4, quero que você vá lá também, desse endereço aí, deixa 23 marcado aí, Salmo 65, versículo 4, quando Deus concede essa bênção aí para nós, Ele está inteiramente apontando para si mesmo, para a sua soberana benevolência. Salmo 65, versículo 4, olha o que diz: como são felizes aqueles que me escolheram? Não, aqueles que escolhestes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Veja que é o próprio Senhor que nos atrai, que nos escolhe. Então veja que Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu próprio nome. A gente vai entender mais adiante, melhorzinho isso aí. Mas a gente vê aqui, antes para a gente aplicar, meus irmãos, que há um caminho certo para seguir. Há um caminho certo. Eu ouso dizer que há somente um caminho certo. Eu vou tirar até esse um e vou acrescentar o caminho certo, o da justiça de Deus. O problema é que muitas vezes, sempre tem um problema, né? E o problema está onde? Em nós. Eu gosto muito da frase do Luiz Saião, que ele diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Eu adoro essa frase, parece a minha cara. Sempre tem um problema aqui, o problema é nosso, porque tem um caminho certo, o caminho da justiça de Deus. O problema é que muitas vezes nós desejamos que o bom pastor nos conduza pelos caminhos da nossa justiça. Esse é o problema, e não da justiça dele. Nós esperamos trilhar os caminhos que nós achamos ser os caminhos certos, é o caminho que nós queremos seguir, e não a direção que ele determinou como correta aos seus olhos, boa, agradável vontade dele, agradável para ele, e portanto segura para nós, o caminho seguro da justiça para nós. O profeta Jeremias, ele diz, provavelmente inspirado também na metáfora da ovelha, ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Outra versão diz assim: eu sei que não é do homem os seus caminhos, e não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Eu sei que a vida do homem não lhe pertence, e não compete a ele dirigir os seus passos. No Salmo 17, Davi,
também, Salmo 17, versículo 5, Davi vai dizer assim: meus passos seguem firmes por tuas veredas, e assim os meus pés não escorregam. E tem uma outra versão desse mesmo Salmo, na Almeida, que diz assim, tem um peso de clamor, né? Guia os meus passos pelos teus caminhos, não pelos meus, pelos teus, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, versículo 5, já na versão Almeida. Aqui na NVI, meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Aleluia. Meus irmãos, que em todo tempo, nós tenhamos em mente isso, sabe, nunca banalizemos essas palavras. Em todo o tempo a gente tem em mente que para que nós tenhamos uma vida renovada, para que a gente tenha vigor restaurado, uma alma refrigerada, se você quiser ser mais poético, nós precisamos deixar que o Senhor guie nossos passos pelo seu caminho, e não pelos nossos caminhos, pelo seu caminho. O caminho certo pertence a Deus e não a nós, não a mim, não a você. O bom pastor, ele vai conduzir o seu rebanho pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, significa dizer que a segurança da ovelha, ela glorifica o nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nome do Senhor. No fim, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória do Senhor. Aleluia. E aí, fechando aqui a lista, meus irmãos, de provisão dessa primeira estrofe do Salmo, nós veremos que o pastor, ele garante segurança de vida à ovelha. Olha o que diz o versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Outras traduções, elas mostram esse verso aqui com um ar de possibilidade, né? Como se esse passar por um vale de trevas e morte fosse uma possibilidade. No caso, algumas versões lê-se assim: ainda que eu andasse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Pode sugerir assim uma possibilidade: se por acaso, ainda que eu vá, ainda que eu passe, né, não temerei, tal. Na verdade, o sentido é exatamente o contrário disso, é o contrário disso aqui. Até pela lógica da vida cristã que nós levamos, né? Até pela lógica desse mundo aí de aflições que nós vivemos. É mais correto compreender o sentido do texto quando, mesmo quando eu estiver em um vale de trevas de morte, eu não temerei. Mesmo quando eu estiver, eu não temerei, como traduz aí, melhor nesse caso, a NVI. Mais uma vez, meus irmãos, lembremos que a metáfora aqui, insisto, é de uma ovelha que depende do pastor. Ali na região do Oriente Médio, né, vamos dizer assim, é uma região cheia de vales, e à noite eles ficam escuros, eles ficam perigosos. Naquela época era muito perigoso para um rebanho passar por esses vales, e as ovelhas ficavam de fato vulneráveis a ataques de predadores. Então a situação aqui do Salmo é de morte mesmo, de morte, de perigo de morte. Mas é poesia, né? Há uma metáfora aqui, trazendo para a vida do crente isso, meus irmãos. Ainda que a gente habite em um lugar seguro, sob a proteção de Deus, que Ele nos guie por caminhos seguros, o crente, ele está exposto aos perigos. Ou seja, todos nós estamos passíveis de sofrer aflições que sobrevêm sobre a humanidade em geral, a todas as pessoas. Não é só porque a gente é crente que a gente não vai passar por dificuldade. Quem prega isso não está pregando a Bíblia. Não existe isso. Então, não é porque somos crentes que não vamos passar por todas essas dificuldades, ainda que nós estejamos sendo guiados, se de fato estejamos, para o lugar seguro, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, pelo caminho das veredas da justiça, né? E esse perigo de vida
que nós vivemos, ou que a ovelha vive, nessa relação aí, pastor-ovelha, o sentido aqui desse salmo é ressaltar mesmo a necessidade que nós temos de proteção do Senhor. É isso que Davi está fazendo aqui, ele está ressaltando esse sentimento de que ele depende do Senhor para cuidar da sua vida. E que nesse mundo que estamos expostos a muitas aflições e perigos, nós precisamos ter essa consciência, que há uma dependência de Deus cuidando da nossa vida. Na prática é isso que a gente vive hoje, meus irmãos, ou não? Estamos todos os dias sujeitos a passar por perigos de morte, de aflição, vários perigos, vários tipos, seja morte física ou morte espiritual, talvez a mais perigosa, morte espiritual causada pelo pecado, Então a gente não pode, olhando para esse texto, para esse salmo, achar que o salmo está dizendo que porque nós somos cristãos, dificilmente, ou ainda, quem sabe, a gente pode passar por uma situação de morte. Não dá para ser assim. Nós devemos ter a certeza, entretanto, de quando nós passarmos por esta situação, quando nós passarmos por situação de escuridão e de morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Mas nós vamos passar. Certamente nós vamos passar por muitas provações, tentações, perigos, mas o nosso pastor é aquele que nos guia, é aquele que nos fortalece para enfrentar esses perigos. Aleluia. Nós vemos que Davi, ele não se exime do medo, ele era o rei, mas ele não se exime do medo, mas ele frisou aqui que ele poderia superá-lo. Por quê? Porque ele tinha um pastor para guiá-lo, ele tinha um pastor para lhe dar segurança, ele tinha um pastor para protegê-lo. Ele diz: eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, teu cajado, eles me protegem. Aleluia, aleluia. O próprio texto aqui subtende que o salmista, ele é sujeito ao medo, mesmo sendo ele um rei, sujeito ao medo diante das adversidades. Quem não, meus irmãos? Quem não é? Quem de nós não é? Em meio às provas, o cajado do pastor nos protege do mal. Aleluia, diz o texto, diz a palavra do Senhor. Sentido aqui, além de proteção, é bom a gente ampliar, ele abrange, algumas traduções até usam esse termo, abrange consolo, né? O teu cajado me consola. Além de proteção, abrange consolo, acalento, encorajamento, cuidado. Tem gente que pensa que o cajado do pastor é só para dar cajadada, né? Na cabeça dura das ovelhas, né? Não. O formato do cajado, se você for dar uma pesquisada, ele tem a ponta que sai assim para fora, especialmente o design, especialmente para guiar, também para trazer a ovelha de volta, mas sem machucá-la, sem feri-la. Às vezes machuca, mas por causa da ovelha, por causa da teimosia da ovelha, porque o cajado, ele tem um formato para não machucá-la, mas para trazê-la de volta. Mas quando resiste, acaba machucando, né? Às vezes é doído, dói de uma maneira ou de outra, que nós, ovelhas, né, nós resistimos ao comando do bom pastor. Foi à toa que Jesus disse para Paulo: Paulo, até quando tu vais resistir ao aguilhão, né? Pois é. Mas sempre, meus irmãos, o uso do cajado, a vara do pastor, é para cuidar, é para guiar, é para proteger, é para resgatar, é para consolar. As ovelhas às vezes não entendem, nós ovelhas às vezes não entendemos, mas é essa a função. E o salmista tinha muita noção disso, porque ele era pastor de ovelhas, e ele usa a metáfora muito bem, agora não se colocando como pastor, mas no lugar das ovelhas que dependem desse pastor cuidadoso. Aleluia. Meus irmãos, eu quero seguir aqui para a conclusão desse primeiro sermão, nesta primeira estrofe aqui do Salmo 23, eu queria seguir para concluir, levantando alguns questionamentos aqui para a nossa reflexão.
Primeiramente, quantos conseguem aí, quantos de nós, quantos de vocês conseguem ver a sua vida na vida do salmista? Será que de fato o Senhor é o nosso pastor? Ou será só uma frase feita que sai dos nossos lábios? Porque sabemos de cor. Será que é a voz dele que nós temos reconhecido, que nós temos seguido? Ou será que existem outras vozes direcionando os nossos passos? Meus irmãos, ao lermos esse salmo, antes de qualquer visão triunfalista que ele possa sugerir, nesse nada me faltará, né? A gente precisa ter uma visão realista de que a ovelha somos nós. Esta ovelha dependente somos nós. E a visão tem que ser realista. Nós precisamos compreender a nossa condição de dependência de Deus. E se nós nos colocamos nessa condição, ou buscamos o velho pecado da autossuficiência, velho pecado, de não precisar de Deus, ou de não querer precisar de Deus, ou de achar que não precisamos de Deus. Sem o Senhor, meus queridos, não chegamos ao lugar no qual temos alimento sólido. Sem o Senhor não chegamos a pastos verdejantes. Sem o Senhor não chegamos a lugares onde a água é limpa, ela é pura. Somente quando somos regenerados pelo Evangelho, que abre aquela visão, nós estaremos salvos e nós poderemos nos deitar em pastos verdejantes, né? Abundantes de alimento. Verdade realista, tá? Verdade realista que esse salmo nos apresenta. Escuta, Deus só é pastor daqueles que, tocados por um senso real de fragilidade, de dependência, se sentem dependentes da sua proteção, se sentem dependentes dele e se deixam governar por ele. Deus só é pastor dessas pessoas. Davi era o rei de Israel, meus irmãos. Nessa condição de rei, o que ele tinha? Tinha poder, tinha muita grana, tinha riquezas, ele tinha tudo que o principado podia oferecer para um rei. Ainda assim, ele confessa que ele não passava de uma pobre de uma ovelha, que depende da bondade do seu pastor para sobreviver e para estar seguro. Nós que não somos coisa nenhuma, nem rei, nem cor nenhuma, se acha às vezes independente. Como nós falamos aqui lá no início, sobre banalizarmos, né, as verdades contidas neste salmo aqui, a gente precisa incluir o seguinte: banalizar o esquecimento, que é a maior de todas as bênçãos que nós temos, consiste em saber, meus irmãos, que o Senhor nos escolheu para estarmos no seu rebanho. A gente não pode banalizar isso. A gente não pode banalizar isso. O Senhor nos escolheu para estar sob a sombra da sua mão poderosa, para que a gente possa ser governado por Ele. Aleluia. Ainda que nós tenhamos abundância, meus irmãos, de todas as coisas excelentes e da mesma forma passageiras, temporais aqui desse mundo, talvez até o caso de Davi quando escreveu esse salmo, nossa maior bênção é estar incluída no rebanho de Deus, é de estar incluído como suas ovelhas, de nós termos um bom pastor, todo poderoso, que nós podemos ouvir a sua voz, reconhecer e seguir. Aleluia. Eis o porquê aí de nós podermos afirmar isso, meus irmãos, com todo o peso que as palavras têm aqui, todo o peso necessário. De nada eu terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia.
que essas palavras, meus irmãos, vamos orar, que essas palavras aqui, elas sejam um bom alimento, que ela seja consolo nos dias de aflição, seja consolo nos dias de medo, que a voz do nosso pastor, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que habita na igreja, habita a igreja, que essa voz seja sempre mais alta do que as nossas aflições, do que os nossos medos, do que as nossas dúvidas. Assim seja. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, porque podemos refletir um pouco mais neste salmo, Senhor, que tu nos dá de presente, Senhor, para lembrar quem nós somos e quem tu és na nossa vida. Lembrar que de tudo que nós já temos, ó Deus, a maior das bênçãos é ser incluídas no teu rebanho, sermos tuas ovelhas, ó Deus, mas que seja uma verdade nas nossas vidas, de fato. Aprendemos aqui também, Senhor, que tu és pastor daqueles que reconhecem a dependência, que tu és verdadeiramente pastor daqueles que ouvem a tua voz, daqueles que conhecem a tua voz, daquele que busca seguir a verdade, as veredas da tua justiça e não da própria justiça. Senhor, nos ensina. Hoje nós louvamos aqui que tu cresças, Senhor, que não sejamos mentirosos, descarados com esse tipo de canção, Senhor. Que não sejamos mentirosos, descarados quando cantamos esse tipo de canção, Senhor. Que de fato tu seja o pastor das nossas vidas. Que de fato tu cresça nas nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra seja o condutor dos nossos passos. Que os nossos passos não sigam pelos nossos caminhos, Senhor, mas pelos teus caminhos, pelo caminho. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes somos hipócritas. Muitas vezes dizemos e recitamos esse salmo: o Senhor é o meu pastor, quando está longe de ser, porque não ouvimos a tua voz, porque não seguimos a tua voz, porque não conhecemos a tua palavra. E como nós vamos reconhecer algo que nós não conhecemos? Nos ajuda, Senhor. Sejamos sinceros na tua presença, como ovelhas dependentes do bom pastor. Assim nós te pedimos, Senhor, guia-nos mansamente a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Renova o nosso vigor, Senhor, refrigera a nossa alma. Quantos irmãos talvez estejam precisando disso, Senhor? Que eles possam ouvir a tua voz dizendo: ei, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.